Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de decisão de Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. O gigante da Beira-Rio estará lotado para o confronto entre Internacional e Atlético Paranaense. Para analisar este duelo comigo, como sempre, o professor Caio Couto. Beleza, Caio? Tudo tranquilo, Felipe. Não passa de quarta-feira, claro que certamente ficará feliz e terá a honra de levantar aquela tão cobiçada taça. O Internacional, pela segunda vez, buscará o bicampeonato, o Furacão pela primeira vez. E nós já dizíamos no nosso primeiro vídeo, Caio Couto, os mandantes podem se beneficiar neste duelo decisivo. O Atlético conseguiu fazer a lição de casa. Um placar apertado, é bem verdade, mas numa final toda vantagem é bem-vinda. Bruno Guimarães fez o gol que deu a vitória ao Furacão. O Internacional, para muitos, se pareceu até conformado com aquela derrota de placar magro, porque no Beira-Rio o Inter tem um aproveitamento superior a 75% e pode resolver em casa. Caio Couto, primeiro o Inter, como é que esse Colorado pode jogar diante do Furacão para buscar e reverter a vantagem que o Furacão abriu, Caio? Primeira coisa, Felipe, para vocês que nos acompanham, final normalmente não é um jogo bonito, porque entra em muito o componente emocional. E aí ao Internacional, principalmente por estar em desvantagem e ter toda aquela euforia, digamos assim, do torcedor que vai estar presente em massa, né, no Gigante da Beira-Rio, ele precisa ter o quê? Uma coisa chamada equilíbrio, né? Antes de qualquer coisa, a razão precisa estar acima da emoção. Se deixar os atletas a emoção tomarem conta, né, eles deixam de perceber o movimento do jogo, o melhor momento, e passam a fazer escolhas erradas. E aí dentro desse equilíbrio emocional, é característico do Inter. Primeiro, a gente não vai mudar numa final de campeonato, não vai chegar agora o Odair e mudar por completo seu modelo de jogo. Então continuaremos tendo aquela linha de 4 com esses 3 jogadores aqui, um mais fixo, e esses 2 jogadores normalmente de muita chegada, que é o Patrick e o Edenilson. O Edenilson, jogadores de muita chegada. O Guerreiro, claro, aquele atacante de área, é o homem-gol, digamos assim, do Internacional. E aí ele se utiliza muito desses jogadores aqui, que na verdade a gente não pode ver hoje no futebol do time do Inter, no futebol como um todo, como atacante. Na verdade, hoje os armadores eles jogam por lado. Então a gente vê muito jogador saindo da ponta, né, do lado do campo, do extrema, para o meio. Normalmente, né, a gente não sabe o que vai acontecer, normalmente o D'Alessandro faz essa função no Inter. Então esse jogador vem receber essa bola aqui, vem flutuar. Para quê? Para quando ele receber essa bola, ele além de ter a passagem no atacante do lado, ele ter os laterais se projetando, assim como a projeção desses 2 jogadores que a gente falou há pouco. Vai ser necessário por parte do Inter ter essa tranquilidade para rodar essa bola, para fazer essa bola girar de um lado do outro, né, perante um Atlético que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas além de rodar essa bola, esses jogadores aqui, ó, principalmente esse jogador e esse aqui, eles vão ter que ter muita mobilidade para quê? Para dificultar a vida dos laterais, para chamar a atenção desses jogadores que vão estar plantados aqui e a partir disso criar superioridade numérica, porque eles chamarem essa atenção e ter a passagem desse jogador, e o Inter conseguir se aproximar, fazer um jogo apoiado no terço final de campo. E quanto mais rápido conseguir buscar o gol, né, Caio? Dá aquela baixada, dá o equilíbrio emocional com mais rapidez, a torcida vai vir junto para que o Inter consiga fazer esse jogo, que pode vir nessas jogadas que você está falando, né, ofensiva, mas a bola parada também pode ser uma grande solução para o Internacional, né? Muito bem colocado. Ao longo da temporada, o Inter mostra a sua força no jogo ofensivo, nessa bola parada, seja através do Guerreiro e também dos seus zagueiros. E o Lindoso também é um jogador que chega né, com muita força, com muita propriedade nessa bola parada ofensiva. O que é certo, Felipe, é um jargão que tem no meio do futebol. Decisão não se joga, decisão se ganha. Isso é o que isso acontece nos bastidores. Mas é importante, o se ganhar não é o se ganhar de qualquer forma. Há de se ter equilíbrio, há de se ter um modelo a ser respeitado do que foi planejado pelo treinador para você conseguir sim ter êxito ao longo do jogo. E como é um programa especial, é um programa de final de Copa do Brasil, nós temos um convidado mais do que especial, Caio Couto, que vai aqui falar um pouquinho do que espera dessa grande partida de quarta-feira no Beira-Rio. Ele já jogou nos 2 times, já foi campeão dos 2 lados. Ele foi campeão da Libertadores em 2010,
com o Internacional, já foi campeão estadual com o Atlético Paranaense. Quem é o nosso convidado? O lateral, ou ex-lateral direito, Ney. Fala com a gente aqui no Análise Tática. Fala Felipe, fala Caio. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Ney, passando aí, já que eu joguei nesses dois grandes clubes, né? Nessa final que vai ser emocionante para todos, já que o Atlético conseguiu sair com uma vantagem, fazendo 1 a 0 nesse primeiro jogo difícil. E agora inverte a situação, né? Dentro da casa do Inter, um jogo complicado, onde o Inter vai tomar as iniciativas do jogo. O Atlético acho que não muda a postura, um time de muita posse de bola, e o Inter tentando a sua transição ofensiva muito rápida, né? Então acho que vai ser um jogo muito interessante para todos, que eu não perderia a chance de ver esse jogo, né? Com certeza vou estar aqui torcendo e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que dá 1 a 0 pro Inter e vai pros pênaltis. Valeu? Um grande abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus. Esse o Ney. Senti que ficou um pouco em cima do muro, Caio Couto. O Inter vence por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis, mas não disse quem ganha nos pênaltis. O coração está dividido do Ney, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo. Agora eu te pergunto, Caio, dentro daquilo que nós passamos, que você trouxe da sua aula do Internacional, como que o Atlético vai se prevenir de tudo isso para tentar o empate ou até, quem sabe, né, abusando aí um pouco do conhecimento que você passou, como é que o Atlético pode até buscar a vitória no Beira-Rio? Então, a grande preocupação do Atlético vai ser o quê? Compactar sua equipe e congestionar o setor de meio de campo. Quando eu digo congestionar, é buscar ter o maior número de jogadores no setor. E aí eu vou explicar para o torcedor, né, para o pessoal que nos acompanha no nosso canal. Normalmente a gente vê o Internacional, como eu disse há pouco, com esses 3 jogadores no meio de campo, sendo esse jogador mais fixo, esses 2 passando muito, e a importância na equipe do Internacional, esse jogador, ou esse jogador aqui, conforme lá da bola, ele vira um meia, ele vem jogar por dentro. E aí, por parte do Atlético, como é que o Atlético vai conseguir neutralizar né, essa vinda desses jogadores para cá, a subida do lateral? Provavelmente o Atlético manterá a sua linha de 4, não vai desformar essa linha, vai manter uma linha fixa, então vai ser aquela linha de 4 que os laterais dificilmente eles vão acompanhar esses jogadores até o meio, fundamentalmente para não abrir o fundo para o Internacional. Então a gente vai ver um Atlético com uma primeira linha de 4 fixa, sem se desmontar. Uma outra linha de 4 que você pode observar também bem compactada, também baixa. A importância desses 2 jogadores, que serão jogadores certamente de velocidade, ou seja, para buscar a transição. Numa falta de equilíbrio do Internacional, esses jogadores conseguirem ser o escape da equipe do Atlético. E a importância desses 2 jogadores aqui. Eu falei de 2 linhas de 4, mas esses 2 jogadores, se você que nos acompanha prestar atenção, se você olhar para esses 2, mas esses 2, aqui como forma geométrica a gente tem um quadrado aqui. Eu vou até passar minha mão aqui, ó. 1, 2, 3, 4 lados iguais. Então, esse quarteto aqui, que vai ser o quarteto para dar a superioridade numérica. Ou seja, quando esses 2 jogadores aqui entrarem, você tem jogadores já aqui esperando, ou esse jogador ou esse pode acompanhar. Quando esse jogador aqui cai nesse setor, já tem um jogador esperando aqui. Quando esse jogador tirar uma diagonal para dentro, mantém-se a linha fixa e esse jogador já está esperando no setor. Não é uma marcação individual, é uma marcação setorial. Por setor, essa marcação vai ser feita bem compactada e vai tentar sim o Atlético se utilizar do escape, seja do Nicão, seja de um Rony, ou um Marcelo Cirino, que pode estar no jogo, então que são jogadores que têm velocidade e um Marco Ruben também que se movimenta bastante, é aquele cara de chegada de fora de gol. Então creio que dessa forma vai ser um Atlético, uma equipe com linha mais baixa, procurando ter maioria de jogadores no meio de campo, superioridade numérica e uma linha de 4 sem se desmontar em nenhum momento da partida. Professor, bela aula, hein? E fica a nossa expectativa. Atlético Paranaense e Inter e Atlético Paranaense. O Furacão pode empatar, que mesmo assim é campeão. O Atlético precisa da vitória para que possa levar pelo menos para os pênaltis. Uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Vitória por 2 gols de diferença já dá o título direto ao Internacional. Mais de 50 mil ingressos vendidos em Porto Alegre. Caio, confusão essa semana no Beira-Rio, porque tem mais de 110 mil sócios o Internacional. E todos querem acompanhar o jogo, ou queriam ver o jogo. Então, amigos da imprensa relatando a dificuldade de se apurar todas as informações, de gente que vão todos os jogos e estão roendo o osso desde a época da Série B, queriam ver esse jogo da final da Copa do Brasil. E não tinha como. Então,
Muita gente do lado de fora, mas todo mundo que estiver dentro vai apoiar o Internacional, sem dúvida nenhuma, Caio. E, porventura, quem não conseguir entrar, certamente vai estar nos arredores comendo aquele churrasco ali tradicional do Beira-Rio. Desde as primeiras horas ali em torno do Guaíba, da quarta-feira, a grande festa do Colorado. E claro, aquele torcedor do Furacão que for também a Porto Alegre vai fazer uma grande festa. Como em Curitiba, não tenha dúvida que o torcedor vai fazer uma grande festa em torno ali da Arena da Baixada. Você, torcedor que nos acompanha, um vídeo um pouco mais longo. Espero que você tenha gostado e boa sorte aos finalistas. Tchau, tchau.